Imagine um livro repleto de visões sobre eventos que ocorrerão antes, durante e após o retorno de Jesus à Terra. O livro do Apocalipse é exatamente isso. Dentro dele, há uma previsão que se destaca de todas as outras. Algo tão extraordinário e assustador que nem os autores de ficção científica mais criativos poderiam conceber. A Bíblia nos avisa que, quando essa profecia se realizar nos últimos dias, muitas pessoas lamentarão por terem rejeitado a Deus e seu amor. Elas clamarão por compaixão e perdão, mas será tarde demais. Antes de revelarmos esse evento futuro que deixará o mundo em choque, é importante conhecer outros 5 eventos bíblicos que já ocorreram ou estão prestes a acontecer. Somente então você descobrirá a profecia mais aterrorizante para todos aqueles que não estão com Jesus. Assista a este vídeo até o final, inscreva-se no canal se ainda não for inscrito, e ative o sininho para receber notificações sempre que postarmos um novo vídeo. Deixe o seu like e ajude nosso canal a continuar espalhando a verdade. Então vamos começar. Primeiro acontecimento: a visita do Anjo da Morte. Cerca de 1300 a.C., o Anjo da Morte, ou Anjo Destruidor, veio à terra após o faraó do Egito recusar libertar o povo de Israel da escravidão. Em resposta, Deus enviou 10 pragas ao Egito, desafiando o faraó e os deuses pagãos da nação. A 10ª praga foi a visita do Anjo da Morte, que ceifou a vida de todos os primogênitos egípcios, inclusive o filho do faraó, poupando apenas as casas dos israelitas que marcaram suas portas com o sangue de um cordeiro. Segundo acontecimento: a abertura da terra. Após a milagrosa libertação dos israelitas do Egito, o povo enfrentou uma jornada árdua pelo deserto, liderada por Moisés e seu irmão Arão, rumo à terra prometida. Durante essa travessia, surgiram várias disputas e desafios à liderança de Moisés e Arão, sendo uma das mais notáveis a rebelião liderada por Corá, um membro da tribo de Levi. Corá, junto com Datã, Abirão e 250 líderes influentes da comunidade israelita, se opuseram abertamente a Moisés e Arão. Eles acusaram Moisés de exaltar-se acima da congregação e questionaram o direito exclusivo de Arão e seus descendentes de servirem como sacerdotes. Corá e seus seguidores alegavam que toda a congregação era santa e que todos deveriam ter o mesmo acesso direto a Deus. Moisés, percebendo a seriedade da rebelião, caiu com o rosto em terra e implorou ao Senhor por orientação. Deus instruiu Moisés a reunir Corá e seus seguidores no dia seguinte, cada um com seu incensário aceso, na entrada da tenda da congregação. Moisés também pediu que o restante do povo de Israel se afastasse das tendas de Corá, Datã e Abirão, como uma medida de proteção. No dia seguinte, Corá e seus seguidores compareceram conforme combinado, cada um segurando seu incensário fumegante. Moisés, então, declarou ao povo que o Senhor mostraria quem era santo e digno de se aproximar dele. Moisés proclamou que, se Corá e seus seguidores morressem de morte natural, então Deus não o havia enviado. Mas se o Senhor fizesse algo totalmente novo, como abrir o chão para engolir os rebeldes, isso seria um sinal claro de que esses homens haviam desprezado o Senhor. Assim que Moisés terminou de falar, a terra debaixo dos pés de Corá, Datã, Abirão e seus seguidores se abriu subitamente, formando uma enorme fenda. Corá, sua família e todos os seus pertences foram engolidos vivos pela terra. A fenda se fechou em seguida, removendo completamente os rebeldes do meio do povo de Israel. Um grande pavor tomou conta da congregação, que fugiu ao ouvir os gritos dos engolidos, temendo que a terra se abrisse novamente para devorar a todos. Esse evento extraordinário não só eliminou a rebelião de Corá, mas também serviu como um poderoso lembrete da soberania de Deus e da importância de respeitar seus escolhidos. Além disso, Deus ordenou a Eliezer, filho de Arão, que recolhesse os incensários dos homens que haviam sido queimados como um sinal de advertência. Esses incensários foram martelados e transformados em uma cobertura para o altar, para que servissem como um memorial perpétuo para os israelitas, lembrando-lhes que somente os descendentes de Arão tinham o direito de queimar incenso diante do Senhor. A abertura da terra e a destruição dos rebeldes sublinham a seriedade da desobediência e rebelião contra a vontade de Deus. Este evento reforça a importância da obediência, respeito à autoridade divina e a necessidade de seguir as direções de Deus, especialmente em momentos de crise e incerteza. Terceiro acontecimento: a aparição das 2 testemunhas. Durante a grande tribulação,
Um período de grande sofrimento e caos descrito no livro de Apocalipse, duas figuras proféticas notáveis surgirão para testemunhar e pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Estas duas testemunhas desempenharão um papel crucial em meio à escuridão espiritual e ao governo opressivo do Anticristo. Identidade das duas testemunhas. O livro de Apocalipse, especificamente no capítulo 11, descreve essas duas testemunhas como homens dotados de poderes sobrenaturais e autoridade divina para profetizar e realizar milagres. A identidade exata dessas testemunhas é objeto de debate e especulação. Tradicionalmente, alguns estudiosos e teólogos acreditam que essas testemunhas possam ser Enoque e Elias, duas figuras bíblicas que, de acordo com a Bíblia, foram levadas ao céu sem experimentar a morte. Outros acreditam que poderiam ser Elias e Moisés, pois ambos apareceram com Jesus durante a transfiguração no Monte Tabor, o que poderia simbolizar a presença da lei e dos profetas. Missão e poderes. As duas testemunhas terão um ministério de 1260 dias, o que equivale a 3 anos e meio, durante o qual profetizarão e realizarão milagres. Seu testemunho será uma forma de luz e verdade em um mundo que estará dominado pela escuridão espiritual e pelo engano do Anticristo. As características e poderes atribuídos a essas testemunhas são impressionantes e simbólicos. Poderes sobrenaturais. As testemunhas terão a capacidade de realizar sinais e prodígios. Isso inclui a habilidade de fechar o céu para que não haja chuva, semelhante ao que Elias fez durante o reinado do rei Acabe, e transformar águas em sangue, além de ferir a terra com todas as pragas, assim como Moisés fez no Egito. Proteção divina. Durante o período de sua missão, as testemunhas estarão protegidas por Deus. Ninguém poderá lhes fazer mal, e qualquer tentativa de prejudicá-las resultará em fogo que sairá de suas bocas para consumir seus inimigos. Essa proteção divina será uma demonstração do poder de Deus em meio ao caos. Conflito e perseguição. O testemunho das duas figuras será altamente controverso e causará grande frustração e ira, especialmente do Anticristo e daqueles que o seguem. O Anticristo, que governará o mundo com uma política de adoração forçada e controle total, verá as atividades das testemunhas como uma ameaça direta à sua autoridade e ao sistema que ele implantou. A humanidade, dominada pelo engano e pela apostasia, também se oporá ferozmente às mensagens das testemunhas. Morte e ressurreição. Após completarem seu testemunho, as duas testemunhas serão finalmente mortas pelo Anticristo. Seus corpos serão expostos publicamente na grande cidade, descrita no Apocalipse como espiritualmente equivalente a Sodoma e Egito, em referência à depravação e à resistência à verdade de Deus. Durante 3 dias e meio, a presença das testemunhas mortas será um espetáculo para o mundo. Povos, tribos, línguas e nações observarão seus corpos sem que ninguém tenha permissão para sepultá-los. A morte das testemunhas será celebrada por aqueles que se rebelaram contra Deus, e presentes serão trocados em comemoração. Contudo, após esse período de desolação, Deus ressuscitará as testemunhas. Elas se levantarão, provocando espanto e terror entre aqueles que festejaram sua morte. Em seguida, uma voz do céu as chamará para subir ao céu em uma nuvem. Durante esse momento, ocorrerá um grande terremoto que destruirá 1/10 parte da cidade, resultando em 7.000 mortes e aterrorizando os sobreviventes, que finalmente darão glória ao Deus vivo. Significado e impacto. A aparição das duas testemunhas será um evento de grande importância profética. Elas representarão a resistência e a verdade divina em um tempo de grande engano e corrupção. Seu testemunho e milagres serão um último esforço para chamar a humanidade ao arrependimento e à adoração ao Deus verdadeiro, mesmo em um período em que a fé e a justiça parecem estar à beira da extinção. Quarto acontecimento: a Batalha do Armagedon. O Armagedon é o cenário de uma batalha final descrita no livro de Apocalipse, que ocorrerá no final da Grande Tribulação, um período de intensa calamidade e sofrimento global. Este evento é crucial na escatologia cristã, pois marca o confronto definitivo entre as forças do bem e do mal, e a intervenção divina para estabelecer a justiça e a ordem. Contexto do Armagedon. No fim da Grande Tribulação, um período de 7 anos em que o Anticristo governa com tirania, uma coalizão de nações se unirá sob a liderança do Anticristo para atacar Israel. A nação de Israel, cercada e ameaçada por seus inimigos, se tornará o foco da última e mais decisiva batalha. O Anticristo e suas forças,
movidos por um espírito de destruição e rebelião contra Deus, se juntarão em uma tentativa de aniquilar o povo de Deus e desestabilizar os planos divinos. Preparativos para a batalha. O cenário do Armagedon é descrito na Bíblia como um lugar chamado Armagedon, que é uma palavra derivada do hebraico Har Megido, ou Monte Megido. Esta região histórica, localizada no norte de Israel, tem sido o local de várias batalhas importantes ao longo da história e é escolhida para esta batalha final devido à sua posição estratégica e simbólica. Antes da batalha, Deus prepara o cenário por meio de sinais e eventos sobrenaturais. Em Apocalipse 16, as taças da ira de Deus são derramadas sobre a terra, trazendo pragas e catástrofes que preparam o mundo para o confronto final. As nações se reúnem em torno do Armagedon para a batalha final, movidas pela influência demoníaca e pela vontade do Anticristo, com a intenção de derrotar Israel e, simbolicamente, desafiar a autoridade de Deus. O retorno de Jesus Cristo. No clímax da batalha, Jesus Cristo retornará do céu em grande glória. De acordo com Apocalipse 19, 11 e 16, ele aparecerá montado em um cavalo branco, um símbolo de pureza e vitória. Jesus será acompanhado por exércitos celestiais, também montados em cavalos brancos, e vestirá uma túnica salpicada de sangue, representando sua vitória sobre o pecado e a injustiça. A descrição do retorno de Jesus é majestosa e cheia de autoridade. Seus olhos serão como chamas de fogo, e ele usará uma coroa real, simbolizando seu domínio soberano. A espada afiada que sai de sua boca representa sua palavra poderosa e decisiva, com a qual ele derrotará seus inimigos. Este retorno é o cumprimento das promessas feitas por Deus aos seus seguidores e a manifestação final de sua justiça e poder. A batalha. A batalha em si será rápida e decisiva. Não será uma luta prolongada. Em vez disso, a vitória de Cristo será imediata e esmagadora. A presença de Jesus e dos exércitos celestiais será o ponto de virada, e as forças do Anticristo serão derrotadas com facilidade. Os detalhes exatos da batalha não são amplamente descritos, mas é evidente que a vitória de Cristo é total e irrefutável. Consequências da batalha. Após a vitória de Jesus, o Anticristo e o falso profeta serão capturados e lançados no Lago de Fogo. Este ato marca a derrota final das forças do mal e a eliminação dos líderes que lideraram a rebelião contra Deus. Satanás, que tinha sido preso temporariamente durante o reinado de Cristo na Terra, será finalmente lançado no Lago de Fogo também. A Batalha do Armagedon estabelece o cenário para o início do reinado milenar de Cristo, conhecido como o Reino Milenar, onde Jesus governará a Terra com justiça e paz. Esse período de 1000 anos será seguido pelo julgamento final e pela criação de um novo céu e uma nova terra, onde a justiça e a ordem divina prevalecerão para sempre. Significado e impacto. O Armagedon representa o confronto final entre as forças do bem e do mal, a intervenção divina para restaurar a ordem e a justiça, e o cumprimento das profecias bíblicas sobre o retorno de Cristo e o estabelecimento de seu reino. A batalha enfatiza a soberania de Deus e a certeza de sua vitória sobre o mal, oferecendo esperança e encorajamento para os crentes em tempos de adversidade e perseguição. Quinto acontecimento, o arrebatamento. O arrebatamento é um evento fundamental na escatologia cristã, descrito na Bíblia como o momento em que todos os cristãos vivos serão instantaneamente removidos da terra e levados para o céu. Esse fenômeno é interpretado de várias maneiras, mas é universalmente reconhecido como um ponto crucial na narrativa do fim dos tempos. Vamos explorar detalhadamente o conceito e as implicações do arrebatamento. Descrição do arrebatamento. O arrebatamento é um evento de grande importância e impacto, que ocorrerá quando Cristo retornar para levar seu povo para a eternidade. O Senhor mesmo descerá do céu com um grande clamor, com a voz do arcanjo e com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao toque da última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. No instante do arrebatamento, haverá uma mudança instantânea e radical, com os corpos dos crentes se transformando em corpos glorificados e imortais. Teorias sobre o momento do arrebatamento. Há várias teorias sobre quando o arrebatamento ocorrerá em relação aos eventos
eventos do fim dos tempos. Pré-tribulacional. Esta visão acredita que o arrebatamento acontecerá antes do início da grande tribulação. Segundo essa teoria, os cristãos serão removidos da terra antes que comecem os 7 anos de sofrimento e julgamento descritos no livro de Apocalipse. Mesotribulacional, ou arrebatamento no meio da tribulação. De acordo com essa perspectiva, o arrebatamento ocorrerá no meio da grande tribulação, após 3 anos e meio de sofrimento. Essa visão se baseia na ideia de que a tribulação será dividida em 2 partes, e o arrebatamento ocorrerá na transição entre elas. Pós-tribulacional. Esta teoria sugere que o arrebatamento ocorrerá ao final da grande tribulação, imediatamente antes do retorno de Cristo para estabelecer seu reino milenar. Os defensores dessa visão acreditam que a igreja passará por toda a tribulação, mas será protegida e mantida firme pela fé. Pós-milenarista. Alguns acreditam que o arrebatamento não é um evento separado, mas sim parte do retorno final de Cristo após o milênio, um período de 1000 anos de paz e justiça na terra. Nesta visão, o arrebatamento é visto como parte do julgamento final e do estabelecimento do novo céu e nova terra. Implicações do arrebatamento. O arrebatamento terá um impacto profundo e abrangente em todos os aspectos da vida humana e do planeta. Transformação espiritual e física. Os cristãos serão transformados instantaneamente, recebendo corpos glorificados e imortais. Este evento marca a culminação da salvação e da redenção final. Mudança global. A súbita ausência de milhões de cristãos causará um caos significativo em todo o mundo. Muitos eventos descritos no livro de Apocalipse, como guerras e desastres, são vistos como uma consequência da desordem resultante do arrebatamento. Preparação para a tribulação. O arrebatamento marca o início de um período de intenso sofrimento e julgamento conhecido como a Grande Tribulação. Sem a presença da Igreja, o mundo enfrentará uma série de eventos catastróficos e juízos divinos. Esperança e conforto. Para os cristãos, o arrebatamento é uma fonte de esperança e consolo. É uma promessa de que Deus protegerá e resgatará seu povo das tribulações iminentes e os levará para a eternidade ao seu lado. O arrebatamento é um evento central na escatologia cristã, marcando o momento em que os cristãos serão retirados da terra e levados ao céu. Embora haja diferentes interpretações sobre quando e como ocorrerá, sua importância é universalmente reconhecida. O arrebatamento representa a realização da promessa de salvação, a transformação final dos crentes e o início de uma nova era na narrativa divina. Para os crentes, é uma esperança fundamental e um sinal da proximidade do cumprimento das promessas de Deus. A profecia mais assustadora. Os 4 anjos presos no rio Eufrates. A profecia mais aterrorizante encontrada no livro de Apocalipse é a liberação dos 4 anjos demoníacos presos no rio Eufrates, descrita na 6ª trombeta. Este evento é um marco na sequência de julgamentos divinos e desempenha um papel crucial nos eventos finais dos tempos. A descrição é uma das mais vívidas e dramáticas do Apocalipse, e reflete a intensificação do caos e da destruição que precede o julgamento final. Contexto das trombetas. No livro de Apocalipse, as trombetas são sinais de julgamento e calamidade que seguem a abertura dos selos, outro conjunto de juízos divinos. Cada trombeta anuncia um evento catastrófico que afeta a terra e seus habitantes. A 6ª trombeta é particularmente alarmante e marca um ponto crítico na narrativa apocalíptica. Então, o 6º anjo tocou a trombeta, e ouvi uma voz vinda dos 4 cantos do altar de ouro que está diante de Deus, dizendo ao 6º anjo que tinha a trombeta: desata os 4 anjos que estão atados junto ao grande rio Eufrates. E foram desatados os 4 anjos que estavam preparados para a hora, dia, mês e ano, para matarem a 1/3 parte dos homens. Os 4 anjos demoníacos. Os 4 anjos presos no rio Eufrates são descritos como entidades demoníacas de grande poder, que foram aprisionadas até o momento determinado por Deus para desencadear um juízo final. O rio Eufrates, um importante rio da Mesopotâmia, é simbolicamente significativo e serve como a localização onde esses anjos estavam confinados. Significado e origem. A escolha do rio Eufrates como local de prisão é carregada de simbolismo, representando um ponto de grande relevância histórica e espiritual na Bíblia. Este rio é associado à antiga Babilônia, um símbolo de rebelião contra Deus. Preparação para o juízo. Os anjos foram especificamente preparados para um período exato de tempo, sugerido como uma hora, dia, mês e ano. Isso enfatiza a precisão e a inevitabilidade do juízo que será desencadeado. Os 4 anjos libertados comandarão um exército de milhões de cavaleiros, descritos como possuidores de poder destrutivo imenso. Este exército é representado como uma força devastadora que causará um massivo impacto na humanidade. E o número dos exércitos
exércitos de cavaleiros era de 200 milhões. E eu ouvi o número deles. E assim vi os cavalos em visão, e os que estavam montados sobre eles tinham couraças de fogo, de jacinto e de enxofre, e as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e da boca deles saía fogo, fumaça e enxofre. Por estas 3 pragas foi morta a terça parte dos homens, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da boca deles. Características do exército. Os cavalos e seus cavaleiros têm aparência aterrorizante, com couraças de cores vibrantes e cabeças semelhantes às de leões. O fogo, a fumaça e o enxofre que saem de suas bocas simbolizam a destruição e a purificação final. Impacto global. A destruição causada por esse exército é catastrófica, resultando na morte de 1/3 da população mundial. Esse massacre é um dos eventos mais trágicos e aterrorizantes na narrativa do Apocalipse. O propósito do juízo. Este evento é descrito como a última chance de arrependimento antes do julgamento final, oferecendo à humanidade uma oportunidade final para se voltar para Deus e buscar perdão. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas ainda não se arrependeram das obras das suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar, e não se arrependeram dos seus homicídios, das suas feitiçarias, das suas prostituições e dos seus furtos. Rejeição ao arrependimento. Apesar do sofrimento imenso e da destruição, muitos não se arrependerão e continuarão em sua rebeldia contra Deus. Isso destaca a dureza dos corações e a cegueira espiritual que caracterizam os últimos dias. A proteção para os justos. Apesar da gravidade dos eventos descritos, a Bíblia oferece uma promessa de proteção para aqueles que seguem a Deus e permanecem fiéis a Ele. Segurança em Cristo. Para os que entregarem suas vidas a Jesus e viverem conforme seus ensinamentos, há a promessa de proteção e salvação, sendo guardados do dia da provação. Isso é um convite para buscar uma vida de fé e obediência a Deus. Nova Jerusalém. Os fiéis serão levados para Nova Jerusalém, uma cidade celestial onde não haverá medo, dor ou morte, e viverão eternamente na presença de Deus. A profecia dos 4 anjos presos no rio Eufrates é uma das mais dramáticas e apocalípticas descrições da Bíblia. Ela simboliza a intensidade do juízo divino e a destruição iminente que ocorrerá antes do final dos tempos. A advertência é clara e urgente. Enquanto o tempo de arrependimento ainda está disponível, é crucial buscar a Deus e viver de acordo com seus preceitos. A profecia serve como um chamado para reflexão e preparação espiritual, lembrando que, apesar do caos e da devastação, há uma promessa de esperança e redenção para aqueles que permanecem fiéis. E então, pessoal, o que vocês acharam dessa profecia assustadora que está prestes a se cumprir? Espero que este vídeo tenha feito você refletir sobre os mistérios e segredos que cercam o Apocalipse. Se você ficou intrigado e quer ver mais conteúdos como esse, não se esqueça de deixar o seu like. Isso ajuda o canal a crescer e me motiva a trazer mais temas para vocês. Quero saber a sua opinião. O que você acha dessa profecia? Será que estamos realmente próximos do fim? Deixe seu comentário aqui embaixo. Eu leio todos e estou curioso para saber o que vocês pensam. Compartilhe esse vídeo com seus amigos que também curtem um bom mistério. Nos vemos no próximo vídeo. Se o Apocalipse ainda não tiver chegado, até lá!